Glória a Deus. Está aqui na tela? Tá, já está na tela. Então vamos acompanhando aí em nome de Jesus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vira para o vizinho e fala assim, inclusive o Brasil. Glória a Deus. Verso de número 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem. E os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: peço, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele.
Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reebote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Aleluia. Eu vou ler de novo 28. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí, em nome de Jesus, graças a Deus, aleluia. Queridos, nós somos a igreja do avivamento, amém, irmãos? Quantos aqui fazem parte da igreja do avivamento? A igreja do avivamento é aquela igreja que tem uma palavra de avivamento, que tem uma palavra que nos exorta, que nos corrige, mas que também nos levanta e nos aponta para um destino de grandes milagres, de grandes vitórias, de grandes conquistas e realizações. Quando nós temos uma palavra que sempre fala com a gente e nos aponta, e quando nós então damos ouvidos a essa palavra e obedecemos, nós chegamos nos lugares que Deus quer que a gente chegue. Quando nós entendemos o que Deus quer da gente, a gente obedece à vontade de Deus, então a gente passa a viver milagres extraordinários. E a isso dá-se o nome de avivamento. Avivamento, irmãos, com todo amor, respeito, irmão, respeito de verdade. Eu brinco às vezes que é só para chamar atenção, mas com todo carinho, respeito e amor que eu tenho por todo tipo de igreja, as mais avivadas, as mais pentecostais e as mais tradicionais, como por exemplo a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Presbiteriana Independente, da qual nós somos oriundos, né? Nós viemos de lá, nós temos uma raizinha, um pezinho lá na Presbiteriana Independente. Então, a gente tem que respeitar aqueles que são os mais tradicionais e aqueles que são os mais pentecostais. A gente não faz acepção, com todo amor, carinho e respeito. Então eu volto a falar que avivamento, irmão, não é subir pelas paredes, cuspir fogo, rodopiar, plantar bananeira, entendeu? Isso não é avivamento. Tem pessoas correndo atrás disso, porque fala, ali tem um avivamento.
E isso é animamento. A pessoa está animada e não avivada. Porque o avivamento ele vem nos momentos de maiores dificuldades. É quando a gente está numa situação mais difícil, que a gente lembra da palavra, e a palavra nos levanta no meio daquela escassez, no meio daquela problemática, e nos aponta para uma saída, nos aponta para uma vitória. A isso dá-se o nome de avivamento. Olha para o teu vizinho e fala: bem-vindo à igreja do avivamento. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus. Agora, é proibido, irmão, rodopiar? Não, se você está com o Espírito Santo, se é do Espírito Santo isso, irmão, rodopia, vai lá, filho. Eu sou o primeiro a te ajudar. Quiser, eu te dou uma forcinha. Aleluia. Você quer subir pelas paredes? Eu faço assim a escadinha para você. Eu vou te ajudar a você chegar lá onde você está sentindo que o Espírito do Senhor quer te conduzir. Aleluia. Mas que esse avivamento te leve para um lugar onde você vai ser muito abençoado, onde você vai verdadeiramente viver as promessas de Deus. Não aquele culto que cai o fogo e terremoto e tal, e na segunda-feira você está lá do mesmo jeito, irmão, com as mesmas dificuldades, com as mesmas problemáticas. Então, do que adiantou uma noite de fogo, de terremoto, de raios e trovões, se na segunda você continua a mesma pessoa, seu marido, seus filhos, as suas demandas continuam as mesmas? Então, isso não foi um avivamento, foi animamento, te animaram. Quem está comigo está entendendo? Então, eu tenho uma palavra de avivamento para você nessa manhã. E essa palavra, ela começa aqui em Gênesis capítulo 26, no primeiro versículo, que nós lemos há pouco, começa dizendo assim que havia fome na terra. Era um tempo de escassez, irmão. Fome significa escassez. Falta de alguma coisa. Estava faltando para aquelas pessoas, estava faltando alguma coisa. Mas não estava faltando só na casa do crente. É interessante que havia fome na terra. Porque tem pessoas que falam assim: agora que eu vim para a igreja, os meus problemas se multiplicaram, agora estou cheio de problema, começou a acontecer umas coisas esquisitas para mim, porque eu vim para a igreja. Não, filho. Não é porque você veio para a igreja, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus, graças a Deus que agora você está na igreja, porque estando na igreja, Deus vai te ajudar a passar por essa situação. Ah, se você não tivesse agora na igreja, com esse problema. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Aleluia. Você já ia enfrentar o problema. E o problema não vem só para o crente, vem sobre toda a terra. Você leu ali. Quando, irmãos, a coisa está ruim para todo mundo. Sim ou não? Não veio uma pandemia do coronavírus aí, do novo coronavírus lá? A Covid-19. Que sufoco, irmãos, brasileiros, americanos, irmãos, os caras da tecnologia, das soluções, até eles enfrentaram a pandemia, muitos morreram lá também, muito mais morreram lá do que aqui. Então, o problema quando vem, não vem para um ou para outro, o problema vem para toda a terra. Mas a Bíblia diz que quando houve essa fome, além da primeira fome nos dias de Abraão, Isaac pensou assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Olha lá, olha o que ele falou: foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus.
Irmãos, esses filisteus são aquelas pessoas que habitavam no litoral da terra de Israel, conhecido hoje como a faixa de Gaza. É a Filistia lá, a faixa de Gaza, onde hoje habitam os palestinos. Porque se você for ver, eram filisteus, né? Era Filistia, e começaram a falar, os dialetos foram mudando, uma língua muda um pouquinho daqui, vai mudando, Filistia, e aí chegou no Palestina hoje. É um nome bem similar, não é? Filistia e Palestina, é bem parecida essa nomenclatura. Por isso que eles chamam aquela faixa de Gaza de Palestina. Mas é só o litoral ali. São 5 cidades que compõem essa faixa chamada faixa de Gaza. E lá então, irmãos, olha onde que o Isaac vai, irmão. Ele vai para a Filistia. Ele vai para a Palestina, irmão. Arrumar o que na Palestina? Arrumar o que? Quer fazer o que, irmãos? Na bocada, na biqueira, no buraco, irmão. É assim, muitas pessoas quando estão passando por dificuldade, vai querer resolver os seus problemas. Uns vão para o boteco, vão beber, eu vou afogar minhas mágoas, perdi a mina, vou tomar todas, perdi o mino. Vou afogar as mágoas. Outro vai e compra um maço de cigarro para ficar mais calmo. Outro cheira umas carreiras, dá uns tirinhos. Enfim, irmão, cada um acha que tem que resolver de um jeito. Mas eu quero dizer a vocês que Deus tem uma palavra de avivamento para você. Não sei qual tem sido o seu problema. Naquele tempo foi fome, eles tiveram fome. Talvez a sua fome seja uma fome de justiça. Talvez a sua fome seja a fome de ver o seu filho melhor, o seu filho bem encaminhado. Aleluia, aleluia. Esses dias eu fui para Sorocaba, fui ver minha casa lá, né? Eu aluguei minha casa e precisava ir lá ver, o inquilino foi embora. Aí eu fui com a minha esposa lá para ver a casa e como a gente já tinha que ir para resolver essa questão da casa, então a gente foi visitar minha filha e o meu filho mais velho, né? Minha filha que mora lá em Sorocaba também, casada, e o filho que mora em outro lugar também, na casa dele lá. E aí a notícia legal, né? Chegamos lá e o filho contou para a esposa, eu nem ouvi, mas depois ela me falou que o filho foi promovido, ganhou aumento de salário, 13%, bem? 13% de aumento salarial, no tempo de escassez, no tempo de fome, no tempo de dificuldade, ganhar 13, dá uma olhada para o vizinho aí, quando você queria pelo menos uns 13 lá, sim ou não? Aleluia, 14 vai, sim ou não? Quantos queriam 14 aí de aumento salarial? Pouca gente está precisando de aumento salarial. É por isso que Deus não dá, porque vocês não. Essa é a palavra, irmão. A palavra traz avivamento, mas você tem que estar receptivo. Aleluia. É por isso que os pentecostais, irmãos, pegam fogo, porque quando você fala lá, Jesus é bom, nossa, eles correm, eles sobem pelas paredes, porque eles sabem que quando você diz amém, você está dizendo que assim seja. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, talvez a sua fome seja de ver um filho seu crescendo na vida, prosperando, sendo promovido, estudando, recebendo um diploma. Talvez a sua vontade é de ver a sua filha arrumando um bom partido, um rapaz trabalhador, honesto, crente até o tutano. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Talvez seja essa a sua fome
de ver Deus operando no meio da sua casa, na sua família. Talvez a sua fome seja de ver o seu marido subindo aqui, irmão, nesse altar, pegando esse microfone, pregando na autoridade, na ousadia do Espírito Santo de Deus na vida dele, e você vai ver, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua fome, mas sempre que um filho de Deus tem fome, e ele pensa que ele vai resolver essas problemáticas agindo na sua carne, agindo no seu jeitinho brasileiro, querendo fazer aliança com os filisteus. Ah, meu irmão, sempre que você pensar em fazer uma besteira, Deus vai levantar um profeta. Deus vai se levantar no seu caminho. Deus não vai deixar você dar cabeçada. Fala para duas pessoas: essa cabeça aí você não vai bater ela mais não, irmão. Fala para o vizinho aí, fala assim: você não vai mais bater a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Deus aqui, o verso 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não desças, não faça isso, não sai da posição, queridos, não sai. Deus te plantou, Deus quer que você cumpra. Irmãos, olha, se tem uma coisa que eu não gosto, eu sempre brigo com as pessoas que desistem. Eu nunca desisti de nada, irmãos, nunca. Todos os cursos que eu entrei para fazer, eu terminei. Eu tenho um bocado de diploma. Eu não estou falando isso para me crescer. Eu estou só dando aqui um testemunho, porque eu fico louco quando alguém entra num curso, quando alguém começa a fazer um negócio e aí alguma coisinha vem e a pessoa desiste. Ai, ó céus, está difícil. Então, mas é a vida. Isso quer dizer que você está vivendo. A vida é difícil. Viver é um grande desafio. Então não volte atrás, não desça ao Egito, não desista do que Deus te chamou para fazer. Deus te trouxe aqui, meu irmão, essa manhã, para você compreender que Ele quer te ajudar a completar, a concluir aquilo que Ele mesmo te apontou para fazer. E se você está entendendo e está recebendo aí, louvado seja Deus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, a partir do momento que Deus começa a falar, eu quero também ser boca profética aqui nessa manhã para a sua vida. Para você que está em casa também, meu querido, minha querida, se você parou aí, é porque Deus quer que você compreenda, não importa onde você esteja, não importa o momento difícil que você está passando, você não pode olhar para o problema, você não pode olhar para a situação, você não pode olhar para os lados. As coisas que estão à sua volta só vão tirar o seu foco daquilo que Deus te chamou para fazer. Então não olhe para o lado, é Satanás, irmãos, tentando tirar a sua atenção. Não olhe para o lado, olhe para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para o alvo, que é Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Quer um exemplo, irmãos? Eu sou explicadinho, tem gente que não gosta do meu jeito, mas ninguém sai dessa igreja sem entender o que eu estou pregando. Pedro, ele queria andar sobre as águas, irmão, que ideia de louco, doido, o homem quer andar sobre as águas, para quê, irmão? Mas ele quis, e Deus respeitou, falou: então vem, filho,
Você quer andar sobre as águas? Pode vir. E aquele homem desce do barco e começa a andar sobre as águas, ele começa a caminhar sobre as águas, mas o diabo quer te derrubar, assim como quis derrubar a Pedro. Então começou a mover um vento, começou a fazer alguma coisa para o lado, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, caminhando na direção de Jesus, ele estava andando sobre as águas. Continue olhando para Jesus, continue caminhando, não pare, não desças ao Egito, não saia da posição que Deus te chamou. Continue olhando para o alvo, meu irmão, minha irmã, porque o que o diabo quer é que você olhe para o vento. Quando Pedro olhou para o vento, sabe o que aconteceu? Quem sabe, fala, me ajuda a pregar o evangelho, irmão. Começou a afundar. Olhe para o teu vizinho e diga: não tire o olho de Jesus. Não tire o olho. E o que o diabo queria é que Isaac descesse. E Deus falou: não sai daqui. Não faz isso. Continue do jeitinho que eu te coloquei. Não desças ao Egito. Sabe por quê? Olha só o verso 3: peregrina nessa terra e serei contigo. Não só serei contigo, como te abençoarei. Deus quer te abençoar, mas você tem que continuar perto dele. Se você for lá para Gerar, se você for lá, irmãos, aliás, para o Egito, você não vai prosperar. Ele quer te abençoar, Deus quer te abençoar. O Senhor está te chamando para ser bendito do Senhor. Oh, aleluia, o Senhor está te chamando, Deus tem uma promessa. Agora, se você entender, irmãos, o poder que há na obediência à palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, vocês quantos aqui têm filhos? Aleluia. Se você entender e obedecer a palavra, olha, irmãos, ainda que você não tenha muita esperança acerca de você mesmo, tá? Eu quero dizer para você que pelos seus filhos você tem que acreditar na palavra de Deus, porque olha só o que está escrito aqui, ó: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, se você for fiel, não só você vai ser abençoado, mas os seus filhos. E você pode estar aí sendo um desistente, você pode ser até um descrente nessa manhã, mas pelo aquilo que eu estou te pregando, te ensinando nessa manhã, meu irmão, por aquilo que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus, se você ama a sua semente, se você ama os seus filhos, fica firme na presença do Senhor, porque o Senhor vai abençoar você e a sua semente. Se você está entendendo, bendito seja Deus pelos seus filhos. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Aleluia. Olha para o teu vizinho e fala: você vai ser o canal de bênção para os teus filhos. Aleluia. Nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos. Você sabe por quê que nosso Deus é tão maravilhoso, Thalita? Porque Ele não pensa, irmãos, o nosso Deus não pensa só em mim, só nos meus filhos, mas o meu Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para os meus filhos, Ele nos levanta para sermos um veículo, um canal. Aleluia. Para pessoas que estão ao meu lado. A bênção de Deus vai ser tão grande sobre a nossa vida que vai transbordar.
Aleluia. Vai transbordar para quem estiver à esquerda, à direita, à frente, atrás. A bênção de Deus, sabe porque? Olha só o verso 4: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente em todas essas terras, e em tua semente serão benditas o que, gente? Todas as nações. Aonde você for, você vai levando o evangelho, você vai espalhando a alegria. Você, irmão, onde você chegar, a bênção do Senhor chegou também. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Você vai ser aquela pessoa que quando chega no lugar, as pessoas falam: não, não vai embora, toma mais um cafezinho, fica mais um cadinho. Olha só para o vizinho que está do teu lado, fala para ele assim: você é um canal de bênção de Deus para essa terra, para a sua geografia. Louvado seja Deus, onde você chegar, a bênção do Senhor vai chegando, em ti serão benditas todas as famílias dessa terra, do seu bairro. Louvado seja Deus. Oh Jesus, deixa eu pregar essa mensagem que eu escrevi, Senhor, pelo menos hoje. Aleluia. A minha mensagem é tão bacana, irmãos, mas a de Jesus é melhor do que a minha. Aleluia. É porque as coisas mais simples são as que mais impactam as vidas. Sabiam disso, sim ou não? Eu montei um esboço aqui com palavra grega, no hebraico, no aramaico. Eita glória! E é bonita, é bacana, é de Deus. Mas Deus quer que eu fique aqui nisso. Deus quer que você entenda. Sabe por que que você, sua descendência, os seus vizinhos vão ser abençoados? Ele explica, ó, o verso 5: porquanto Abraão desobedeceu a minha voz e não guardou os meus mandados. É isso não? Ele obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Por causa do Abraão, irmão, o pai de Isaac, porque o pai foi fiel, agora Deus ele vai abençoar o filho. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Olha aí pro teu irmão, fala assim: acorda aí, varão. Aleluia. Ei, Nô, por sua causa esse menino aí vai longe, filho. Você não tem noção aonde Deus vai levar o Samuel. Esse Samuel já tem um destino traçado. Aleluia, eu já estou vendo as portas. Irmão, pensa no teu filho agora, na tua filhinha. Pensa agora nela. Olha, imagina ela naquele lugar, irmão. Aleluia, abençoado, porque Deus vai cumprir. Se você for como Abraão, se você obedecer, se você obedecer, se você for fiel, se você for fiel ao chamado de Deus nessa manhã, pode imaginar já o futuro, irmão, pode imaginar, porque o Senhor vai abençoar, e só aquele que está entendendo e recebendo, se manifesta aí, meu filho. Aleluia. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher: irmão, teve um probleminha aqui que eu vou até pular isso aqui. É uma falha do Isaac. Só aqueles que não têm falha, levante as tuas mãos agora. Agora aquele que tem falha, levante uma mão aí.
então você faz parte. Se você foi corajoso, levantou sua mão, quero te dizer que você faz parte do grupo de pessoas que, mesmo tendo falhas, se forem obedientes à palavra de Deus, Deus vai fazer grandes coisas acontecerem na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O Isaac falhou, queridos. Casou com uma moça linda, bonita, olha, charmosa, cheirosa, arrumada, se arrumava, se produzia, igual essa santa que está aí do teu lado. Olha para a santa e fala assim, ele está falando de você ali na frente. Aprumada, pensa numa santa, aleluia, uma lady. Irmãos, as crentes, irmãos, são as mais procuradas. O cara não vai querer casar, pode ter certeza, um cara quando quer casar, ele não vai no baile funk arrumar casamento, com as funkeiras. Você acha que eles vão, ninguém é doido, irmão, de arrumar um compromisso com alguém lá de funkeira, não. Sabe onde o povo gosta mais de arrumar uma moça para casar? Na igreja. Então, se tiver uma solteira aí que está aí do seu lado, fala assim, ó, você está com tudo, minha filha. Já já vai chegar o seu Isaac, ele vai entrar por aquela porta ali, ó. Quem está entendendo e está recebendo aí, já dá olha, se fosse na pentecostal, as mulheres já estavam subindo pelas paredes. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí o Isaac, tadinho, com medo, falhou, né? Ele não confiou em Deus. Teve um deslize ali, ele ficou com medo, vão me matar por causa da minha esposa. É assim naquela época, irmão, nós estamos falando de 4.500 anos. Estamos falando de muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Não tinha esse negócio de que você quer namorar comigo. Acho que nem hoje não é mais assim, né? Aquele tempo lá era assim, pegava, botava no lombo do camelo e ó. Quem está comigo e está entendendo? O Isaac falou, vou perder a varoa. Ele falou, não, vão me matar. Aí ele falhou, mentiu, falou que era a irmã, mas era a esposa. Só que o verso de número 12, eu já vou pular esse problema da falha, mas eu vou pular para o 12, que é uma chave. Quantos querem receber uma chave nessa manhã? Veja só, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Olha para o teu vizinho, pergunta para ele, qual é a terra que você está semeando? Pergunta para ele aí, irmão. Aonde é que você está amarrando o teu jumento, querido? Aonde é que você está enfincando as suas raízes? Quem está comigo e está entendendo aí, irmão? Irmão, irmã, você precisa entender que a sua escolha, da sua escolha vai depender o resultado que você vai ter na sua vida. Se você começa a semear, irmão, sem ter uma direção, Deus falou, não vai semear, semeia aqui, seja fiel aqui, finca as suas raízes aqui, planta o que você tiver que plantar aqui. Quantos estão comigo? Já levantaram poucas mãos, porque já estão pensando que eu estou pedindo oferta, a oferta já passou. O momento da oferta já foi, irmão, a não ser que você quiser ofertar de novo, não tem problema nenhum. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é onde que você está investindo a sua vida, o seu coração, o que é que está te movendo, irmão? Você está indo atrás do quê? Quando você vem aqui nessa igreja, você vem aqui só para cumprir uma tabela, porque hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, ou você vem para essa igreja porque você sabe que aqui Deus fala com você, Deus te posiciona, Deus te aponta para um destino onde que você vai ser abençoado. Louvado seja Deus.
Agora fica por aí batendo cabeça, irmão, tem um monte de gente. Aí eu vou ali, que ali está tendo um movimento, eu vou não sei aonde, tem a irmãzinha lá, o fulaninho ali que descobre o número do CPF, irmão. Se você está andando atrás dessa gentalha, irmão, que acerta o número de CPF, irmão, RG, não se misture com essa gentalha. Não se misture com essa gentalha. Isso é técnica. Tem um app, tem um aplicativo que escaneia o seu rosto e já dá a sua fita. A pessoa sabe quem você é. Isso já foi descoberto e já está na rede social. Quem já viu isso daí na rede social? Que já descobriram a técnica do CPF. Pula fora, querido. Semeia nessa terra. Sabe por quê? Olha só o verso 12. Continua. Semeou naquela mesma terra e colheu. Você vai colher, irmão. Você vai colher em nome do Senhor Jesus, naquele mesmo ano, ainda esse ano você vai colher, irmão, em nome do Senhor Jesus. Esse é o ano da colheita. Olha para o teu vizinho e fala: Deus vai te dar colheita nesse ano. Você não vai passar batido esse ano, em nome do Senhor Jesus. 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o apóstolo Marcelo é um servo do Deus Altíssimo, sim ou não? Não, por quê? Porque o Senhor está aqui nesse lugar, irmão. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu sou só um instrumento, irmão. Eu sou só um vaso, só um canal. Mas o Senhor tem algo com você, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo contigo, meu querido, minha querida. Deus tem algo especial. Olha para o teu vizinho e fala assim: Ele te chamou, Ele te escolheu. Aleluia. Queridos. Verso 13. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muitas gentes de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Está vendo aí quem são os filisteus, irmãos? São invejosos. Não faça aliança com o invejoso. Não faça aliança com os palestinos, irmãos. Não faça aliança com os da família de Golias. Golias saiu daí. Não faça aliança com gente que não presta. Procure melhor suas amizades. Procure melhor. Irmãos, quando eu fui para a igreja, essa igreja aqui, eu vim para cá, estou aqui até hoje. Glória a Deus. Eu tinha muitos amigos. Eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade, irmão Adão. Olha, se tem um camarada que sabe fazer amizade, esse camarada sou eu. Faço amizade. Eu tinha muitos amigos, assim como ainda tenho muitos amigos. Mas quando eu vim para a igreja, eu descobri que eu não posso mais andar com os filisteus. Não compensa. Não compensa. Tem gente que só te puxa para o fundo do poço. Tem gente que só te aponta
uma situação difícil. Sim ou não? Ô irmãos, quanta confusão arrumei porque eu estava perto de gente que eu não devia estar. Quem está comigo e está entendendo quanto problema eu arrumei, irmãos? Porque, olha, teve uma investigação policial que bateu na minha casa, porque eu andava com umas pessoas que roubaram um carro na porta da minha casa. Na verdade, Paulo César, lembra ali da Agostinho Gomes? Olhando para a nossa casa ali, que eu morava ali, você morava na Manoel já, talvez. A casa que, olhando para entrar na minha casa ali, na Agostinho Gomes, a casa da direita, assim, vizinho da direita. Pessoal muito bacana, você deve lembrar. Roubaram o carro deles ali na porta. E me parece que alguém viu que era uma pessoa que eu andava com todo mundo ali no Ipiranga, Sacomã. Pois não teve lá, falaram assim, ó, vizinho está envolvido. Me colocaram no balaio de gato, irmão. Dá uma olhada pro teu vizinho e fala, pula fora desse balaio. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, meu querido, minha querida. Então, eu vim para a igreja e eu deixei as amizades. E sabe o que eu fiz? Comecei a arrumar amigos da igreja. Irmãos, pensa num povo que come. O povo do tempo do mundo era o povo da bebida, era o povo das drogas. Por isso eu pesava 50 e poucos quilos, irmãos. Hoje eu já passei dos 60. Aleluia! Sempre que eu falo isso as pessoas dão risada. Não acreditam. Talvez. Mas vejam só, o tempo antes era o cara de 50 e poucos quilos. Depois eu fiz amizade com os crentes. Irmãos, todo final de semana tinha churrasco na casa dos crentes. Olha para o teu vizinho e fala assim, eu vou lá na sua casa. Se você for crente, eu quero ir na sua casa. Fala para ele aí. Não era churrasco, era pizza. E churrasco de novo, e mais pizza, e esfirra, aí Coca-Cola. Jesus amado, hein, Zeque? Crente não bebe, mas come, irmão, que é uma beleza. E é por isso que você está vendo aqui esse formato hoje, que mudou bastante, né? Quantos estão olhando aqui para o formato? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai te fazer crescer tanto, te prosperar tanto, que na sua casa não vai faltar o churrasquinho, não vai, irmão. Na sua casa não vai faltar o alimento saudável. Não vai faltar, irmão, porque você está semeando, então você vai colher. Deus vai te engrandecer, você vai começar a ver coisas, oportunidades vão começar a acontecer na sua vida, portas vão começar a se abrir, você vai crescer muito em nome do Senhor Jesus. Olha, um tempo de prosperidade já está vindo na tua direção, em nome do Senhor Jesus.